E aí, moçada do Coque Floripa, tudo bem? Vamos para mais uma aula de geografia, agora sobre o continente africano, parte 2. Tudo bem? Na primeira parte, queridos, falamos das questões da natureza, das questões físicas e também um pouco das questões humanas. Vamos fechar agora com a geografia humana e falar um pouquinho da geopolítica, que a prova da Federal tanto aprecia e outras provas também, e também abordaremos as questões econômicas, tá certo? Vamos retomar então as questões da geografia humana. Vamos lá. Primeiramente, turma, esse mapa ele é muito importante. Então eu vou pedir para vocês destacarem, façam um mapinha mental no seu caderno, faz um rabisquinho aí desse mapa, certo? Divida ali mais ou menos naquela posição e defina: parte norte é África branca ou saariana. Aí não está escrito saariana, mas você vai escrever, tá? Saariana. A parte, né, ao sul do Saara, negra, África negra ou subsaariana. Tudo bem, molecada? Vamos lá. Grote, por que há essa divisão? Por favor, é uma divisão um pouco generalista, mas cabe e as provinhas acabam cobrando. Tudo bem? Puxa uma setinha então. A África saariana, ela é predominantemente árabe. São povos de origem árabe, têm a língua árabe, né, como língua principal do país. Não que não haja diversidade étnica, né, mas é incomparável com o que temos na África subsaariana. Então, de novo, África branca ou saariana, eles são árabes e têm como religião predominante o islamismo. São muçulmanos. Então, o norte é árabe, muçulmano. Tudo bem? Ah, professor, não há outros grupos? Claro que há. Tá? 10% da população egípcia são cristãos, muitos são coptas, uma das vertentes mais antigas do cristianismo. Tudo bem, molecada? Já a parte sul, ao sul do Saara, subsaariana, onde vimos na última aula, né, os piores indicadores de desenvolvimento humano do planeta, tem uma grande diversidade étnica, mas são reconhecidos como África Negra. Né? Até algumas provas falam povos negroides, bosquímanos, otentontes, né? Pigmeus, vários povos que compõem essa diversidade étnica negra. Tudo bem? E também, quanto à religião, o norte é predominantemente muçulmano. O sul, turma, são de uma diversidade incrível. São os animistas. Animistas, como os povos nativos indígenas daqui, né? Cada um tem o seu credo, sua crença, uma diversidade de ritos incrível também, certo? Então aquelas crenças dos povos nativos, mais o cristianismo forte pela presença do colonizador. Então, de novo, ó, o norte é árabe muçulmano, o sul, uma diversidade étnica incrível, que já vou mostrar um mapinha para vocês, certo? Animistas de crenças tradicionais africanas, um sincretismo religioso, uma diversidade incrível, mais o cristianismo católico ou protestante, mais o cristianismo. Tudo bem? Dividiram certinho a África, isso aí cai nas provinhas, tá, molecada? Então vamos ficar atento, isso aqui é um tema bem importante, até algumas pegadinhas fazem com isso, tá? Ok? Ah, professor, mas na Nigéria, veja, norte da Nigéria tem um grupo Boko Haram, que é um grupo radical, fundamentalista islâmico. Sinto, mas essa linha não é uma divisão exata, né? Então há grupos minoritários muçulmanos dentro da Nigéria, bem como temos aqui um grupo radical islâmico também na Somália. Tudo bem? Não quer dizer que esse seja o limite, mas a predominância árabe e muçulmana mais ao norte. Tudo certo? Tá aqui o texto descrevendo para vocês, né? Ó, a África saariana, povos semitas, árabes, judeus tradicionalmente, poucos judeus ali na região, camitas, mouros e tuaregs, os povos, né, muitos tradicionais ali, imigrantes do deserto. Predomínio de muçulmanos que falam o idioma árabe, tudo bem? Já a África subsaariana, sudaneses e bantus, eu chamo a atenção que foram trazidos ao Brasil na condição de escravos, né? Bosquímanos, otentontes, pigmeus, uma diversidade incrível. Depois falaremos mais da partilha da África que tá no texto. Tudo bem, molecada? África subsaariana. Pois bem, algumas características já relatamos, né? As dificuldades, o elevado analfabetismo, a elevada mortalidade infantil, a fome, as epidemias como ebola, né? Já foram 4 grandes epidemias de ebola no continente, a primeira em 1976. Tudo bem? Vamos avançar. Bom,
Quanto à fome, gente, o motivo da fome, Grote, o motivo é diverso, né? Alguns chamam atenção, questões naturais por vertente natural, né? A desertificação do Sahel, por exemplo, as mudanças climáticas, os terremotos, muito pontual, né? Inundações, pragas de insetos, como a de gafanhotos atual, as longas estiagens, são alguns fatores naturais que agravam a situação de fome. Mas vamos lá, turma, boa parte são questões humanas. A pobreza extrema, os conflitos étnicos, né, que no livro apareceu tribais ali, guerras de diversas formas, a dificuldade de distribuição de alimentos, né, a invasão de terras, expulsão de camponeses por motivos étnicos e religiosos. E aqui uma vírgulazinha ali, ó, culturas de exportação. Quando os colonizadores ali implementaram suas plantations, ocuparam solos mais férteis e tiraram os povos que ocupavam estas áreas e colocaram em situações mais adversas de solo e de clima. Então, sim, as culturas para exportação estabelecidas no continente também contribuíram para a fome decisivamente. Fora as carências tecnológicas, né, desde um fertilizante, uma semente, um equipamento, né, que também são carências desses povos, muitos na extrema pobreza. Então a fome realmente assola o continente, é um grande desafio africano. Tá aí, molecada, o mapa da fome, né? Imagine vocês um país como a República Centro-Africana, onde quase metade da população é subnutrida. É um desafio e tanto, né? Sem dúvida alguma. E se pegarmos, por exemplo, um dado um pouco antigo, mas que está no livro, achei interessante, tá? De 2015, que mostra mortes com abaixo de 5 anos até 1.000 crianças nascidas. Nasceram 1.000 crianças. Em alguns países, como podem perceber, mais de 100 vão morrer antes de completar 5 anos de idade. É realmente um índice muito ruim, muito caótico, né? E mostra as carências dessa população. Bom, agora para tudo e você vai construir com o professor agora uma linha do tempo. Tudo bem? Nós vamos dividir a linha do tempo da seguinte forma. Século XVI até o século XIX. Século XIX até a Segunda Guerra Mundial. Século XVI até o século XIX. Século XIX até a Segunda Guerra Mundial. Até a Segunda Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial em diante. Tudo certo? Vamos fazer assim? Então agora observem, queridos. O que o europeu conhecia do continente, até o século XIX? Até o final do século XIX, 10%, que é o mapa que vocês estão vendo à sua esquerda, de 1880. Deixa eu ampliar esse mapa aqui para vocês, me permitam. Olha só, tá aqui o mapinha. Então, turma, olha só. A África era para o europeu, até o século XIX, final do século XIX, uma passagem para as Índias, na fase mercantilista. Então eles pegavam aqui suas embarcações e nestes pontos litorâneos estabeleciam aqui as chamadas feitorias, pontos de comércio de escravos, de peles, marfim, ouro. Existe uma falácia, né? Os povos africanos já tinham guerras de escravos. Sim, os europeus na antiguidade também. Mas então já havia um cenário de escravidão. Não, havia um cenário de conflitos, muitas vezes entre um povo e outro, e eventualmente ocorria. Mas o que a Inglaterra fez e outras nações fizeram com o tráfico negreiro foi estimular certos grupos étnicos a capturarem outros para servir de um mercado escravo. A situação é muito mais grave. E milhões foram trazidos para a América em condições das mais subhumanas possíveis. Então esse discurso, por favor, né? Havia conflitos como havia em toda a Europa. Tá? Então vamos com calma, vamos lembrar. Estas feitorias estabeleciam então pontos de comércio, peles, marfim, ouro, de reabastecimento das embarcações. E o europeu conhecia a África até o século XIX, em torno de 10% do continente. Não havia um interesse efetivo na ocupação do continente. Tudo bem? Isso do século XVI até 1884 e 85. Agora você vai notar isso com muito carinho. Então, do século XVI, o que era a África mesmo, Grote? Feitorias, pontos de passagem, pontos de comércio. Tudo bem? De repente, o que acontece? No século XIX,
finalzinho, segunda revolução industrial bombando na Europa, e aí a fase do imperialismo europeu e a colonização do continente africano. Essa imagem é emblemática, né, turma? Aparece muito nos livros de história, mostra aí as potências europeias dividindo a África. Grote, por que essas fatias de um bolo? Qual é a lógica dessa representação da charge? A lógica é a seguinte: a conferência, ou Congresso de Berlim, muito usado o termo Congresso também, foi onde as potências europeias dividiram a África como se fosse um bolo. E eu gosto da ideia do bolo, turma, como representação desse fenômeno, desse momento, porque além de ser uma partilha entre as forças imperialistas, também tem a simetria dessa fatia. Tá, onde você quer chegar com a simetria da fatia? Eu quero chegar ao mapa político do continente, que está aqui na sequência. Deixa eu mostrar aqui para vocês, vejam, ó, longitude, latitude, linhas retas definidas a partir de longitude e latitude. Quase metade das fronteiras africanas foram traçadas por linhas geodésicas, ou seja, latitude e longitude, ou linhas retas a partir de longitude e latitude. Outras por aspectos físicos que desconsideraram os povos. Molecada, volta aqui um pouquinho, Grote. Então, o Congresso de Berlim foi onde tivemos a partilha do continente e o estabelecimento de fronteiras artificiais. Por que são assim consideradas, professor? Artificiais. Porque desconsideraram os povos que ali viviam. Colocaram muitas vezes povos rivais dentro do mesmo país. E tem casos que são emblemáticos, tá, turma? Vou citar-lhes o caso da Nigéria. Mais de 100 etnias. O que o Reino Unido fez? Escolheu 3 delas para serem a elite do país, aliadas do Reino Unido, certo? E até hoje, e o restante segregada. E até hoje, estas 3 etnias, né, na Nigéria, são os que têm o poder econômico e o poder político do país. E é uma grande segregação no país. Então, deixou marcas, deixou conflitos, certo? Que já vamos conversar mais sobre eles. Tudo bem até aqui, molecada? Então, ó, do século XVI ao XIX, feitorias. Final do século XIX, segunda revolução industrial bombando, o imperialismo europeu promoveu a partilha da África. Então, essa representação, para mim, já é uma síntese interessante para você entender. Esse mapa que você está observando agora é o mapa das etnias do povo do continente africano, certo? Naquele contexto do final do século XIX. Tudo bem? Eu vou sobrepor agora um mapa político. Por favor, olhem para a tela. Há alguma relação entre o mapa étnico, veja a diversidade na África subsaariana, né? Muito maior diversidade, e o mapa político. Tudo bem, molecada? Beleza? Século XIX. De repente, né, ainda na Primeira Guerra, a Alemanha ainda tinha suas colônias, vejam, em verde, Namíbia, por exemplo, né? Até Ruanda, que já vamos conversar daqui a pouco. E aí chama atenção que com a derrota da Alemanha na Primeira Guerra, né, a França, a Inglaterra, a Bélgica assumem boa parte do restante dessas colônias. E é muito emblemático, né, turma, a presença dos franceses, veja, na cor aqui azul, a presença dos ingleses, nessa corzinha mais marronzinha, ferrugem, mais ou menos isso, né? A presença forte dos ingleses. Os belgas no Congo belga, tem uma aula maravilhosa do professor Alain mostrando, né, a crueldade do colonizador. Né? Tem uma cena que vai mostrar para vocês, não vou nem lembrar porque causa desconforto. Mas vamos lá. As colônias portuguesas, eu chamaria atenção para 2 delas, mais relevantes em área, né, em poder econômico, Angola e Moçambique, tudo bem? Angola e Moçambique. Tem também Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe, né? Cabo Verde, que são colônias portuguesas também. E é legal lembrar, né? Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde. É legal porque, né, são colônias portuguesas, as novelas do Brasil fazem grande sucesso por lá. Coitados. Tô brincando, uma questão cultural, né, forte, aí as novelas fazem parte da cultura do povo brasileiro durante muito tempo, tá mudando um pouquinho agora. E aí um mapinha agora para mostrar para vocês, vejam, houve a colonização, me perdoem aqui que me passou um pouquinho,
no final do século XIX, e com o fim da Segunda Guerra Mundial, agora vamos lá de novo para a nossa linha do tempo, acabou a Segunda Guerra Mundial, começa o fenômeno da descolonização. Percebam, turma, olha só, na década de 60, começa forte nos anos 50, aqui com Gana, por exemplo, Guiné, tudo bem? Serra Leoa, e vai até os anos 90, vejam, esse movimento, mas muito forte nos anos 60. Olha só, quantos países conquistaram independência nos anos 50 e 60, logo após a guerra. Aí a pergunta do tio Groto de História é, por quê? Por que houve a descolonização africana, né, após a Segunda Guerra Mundial? Vamos pensar? Primeiro, que as potências europeias estão fragilizadas. Ponto. Isso é um ponto passível, né, de entendimento fácil. Ponto. Segundo, será que a Europa, pós-nazifascismo, vai continuar engolindo aquela história de superioridade de raça que usaram para justificar a colonização africana no século XIX? Lembra das nossas histórias, turma? Darwinismo social, que o nosso processo civilizatório europeu era importante para esses povos africanos, né, inferiores. A coisa era tão bizarra, turma, que tinha artigo que chegava a dizer assim, aqui na Europa a temperatura varia bastante. Com isso há uma grande variação de pressão atmosférica, e isso nos faz mais inteligentes. Entenderam ou não? Isso é chamado determinismo geográfico. No século XIX foi muito forte, a geografia é determinista. O homem é fruto do meio. Se o meio é hostil, essa sociedade não vai se desenvolver. Mais ou menos essa era a perspectiva. Alguns eram levados e expostos em jaulas na Europa, como, né, seres de outro mundo. Então, assim, justificaram a colonização. Mas após o nazismo, sobretudo, com a ideia de pureza de raça, vão continuar aceitando essas condições. Muitos na Europa não aceitam mais essa bizarrice. Além disso, estávamos diante da Guerra Fria, né, molecada? Duas novas potências disputando o poder geopolítico não queriam que a África continuasse na mão, né, dos europeus, evidentemente. Mais um cenário, Guerra Fria, fragilidade pós-guerra, o discurso, né, de superioridade de raça não cola mais. E vamos lá, né? Os próprios povos africanos começam a reivindicar seus movimentos de independência. Então, internamente também é um movimento pró-independência. Tranquilinho, queridos? Criação da ONU poderia ser lembrado também, entre outros movimentos, mas estes eu os considero os mais importantes. Tudo bem? Bom, como eu falei, isso cai muito em prova, então eu vou dar corpo a essa parte, molecada, e vou falar de mais um detalhezinho. O detalhe agora é o seguinte. Uma vez a prova do Enem disse assim, foi durante o século XIX, no processo de colonização pelos europeus do continente africano, que eclodiram os conflitos no continente. Aí o cara pensa, é verdade, os povos resistiram. Resistiram a quem? Ao poder bélico do colonizador? Não, turma. Os conflitos vão explodir de verdade, não que não tivesse ocorrido antes, com a descolonização. Como as fronteiras foram traçadas artificialmente, muitas vezes povos rivais foram colocados no mesmo território. Aí começam conflitos por independência, conflitos étnicos, religiosos, por recursos naturais, e aí sim explodem vários conflitos no continente. Um deles, na minha opinião, é um dos mais emblemáticos, até porque eu estava, né, no meu ensino médio e eu, não é que eu assisti, né, mas eu pude acompanhar pelos noticiários a barbárie. Quem viu o Hotel Ruanda entende um pouquinho do que aconteceu. Molecada, eu tenho um desafio para vocês. Vou falar agora uma coisa horrível, mas eu vou lançar esse desafio. O meu desafio é o seguinte. Vocês têm mais ou menos a população de Santa Catarina, um pouco menos na época, em Ruanda, paísinho pequeno do centro da África. Deixa eu posicionar aqui para vocês o país. Me permitam, por favor. Olha aqui, ó. Ruanda está aqui, molecada, ó. Aqui está Ruanda. Esse paísinho pequenininho aqui, tá? Nessa parte central. Pois bem. O que aconteceu por lá, Grote? Aconteceu o seguinte. Dois povos ocupavam o território. Os Tutsis, que eram minoria, os Hutus eram maioria. Quando os belgas se retiraram, certo? Já começou a eclodir um conflito. Os Tutsis se refugiaram. Voltaram nos anos 90, né, para tomar territórios e tal, e conflitaram de novo com os Hutus. Os Tutsis conflitaram com os Hutus. Até chegarem a um processo de paz, em 94. Tudo bem? Anos 90, fechando o pau. 94, um acordo de paz.
Só que de repente, o que aconteceu? Derrubaram o avião do presidente Hutu. E acharam que foram os Tutsis, acusaram os Tutsis e começou o genocídio. E o desafio que eu vou lançar para vocês é o seguinte. Santa Catarina, tudo bem? É um pouco mais de 5 milhões de habitantes. E vocês terão 100 dias para matar 800 mil pessoas. Tá, professor, vamos ter caças, nós vamos ter bombas atômicas? Não. Vocês terão paus e pedras em sua maioria. Como assim? Sim. 800 mil pessoas foram mortas. A estimativa é baixa, entendo até que pode ser um pouco mais, em 100 dias. Tem noção do tamanho desse genocídio? Não. Tá, só o que a ONU fez? A ONU se retirou. O que aconteceu está aqui uma breve história para vocês. Derrubaram o avião do presidente. Não que isso vai ser cobrado em detalhes hoje, mas para que você entenda como acontecem esses conflitos. Tudo bem? Os dois povos nesse mesmo território. Derrubaram o avião, acusaram os Tutsis e começaram a perseguição. Em 94, 800 mil. O líder da ONU, no país na época, pediu ajuda ao canadense e a ONU ignorou. E o que aconteceu? 800 mil mortos. Uma das maiores manchas, máculas na história da ONU recente. Até hoje encontram valas coletivas onde os crânios aparecem com cortes transversais, típico de facão, ou com afundamento típico de paulada e pedrada. Não tinha arma para matar todo mundo. E muitos sobreviventes até hoje têm profundas cicatrizes, pois fingiam de mortos diante de pilhas de corpos. Fingiam estar mortos em pilhas de corpos. Como os cortes eram profundos e tinham perdido muito sangue, achavam que estavam mortos realmente. Turma, horrível. Horrível. Os Hutus radicais acusaram os Tutsis, começaram um genocídio, começaram a matar até mesmo Hutus moderados. Eles iam na rádio, no bairro Campeche, na rua tal, ainda faltam 2 famílias, temos que exterminar as baratas. Exterminar baratas, esse era o termo. Paulada, pedrada, e você observa nos crânios o afundamento ou os cortes transversais que indicam até hoje. Isso aqui era uma igreja, tá? Quebraram as paredes, invadiram e mataram todo mundo. Turma, assim, se você ler sobre ou ver o filme Terra Ruanda, você vai entender um pouquinho do que aconteceu aqui. É só um exemplo. E os belgas, quando ocupavam o país, exigiam que as pessoas tivessem na identidade se era Hutu ou Tutsi. E quando muitos Tutsis tentavam fugir, eram capturados e mortos. Teve marido que matou a própria mulher porque era de outra etnia, com medo de ser morto por ela. Este chegou o cenário caótico de Ruanda. Depois que a ONU retornou, já tinha ocorrido o genocídio. Foi realmente horrível. Outro caso, e aí, turma, o caso do Sudão do Sul eu vou falar, porque é o país mais recente a ser reconhecido pela ONU. Tudo bem? Em 2011 foi realizado um plebiscito no país e o Sudão aceitou a independência do Sudão do Sul, formalizado em 2012, aceito pela ONU. Então, o 193º país reconhecido pela ONU é o Sudão do Sul. Tudo bem? Por que eu vou falar do Sudão do Sul? Tem vários conflitos. No Congo temos a guerra chamada Guerra Internacional, que envolve vários povos de países diferentes que buscam diamante e ouro na região. Então, a guerra no Congo, na República Democrática do Congo, são mais de 20 anos de guerra civil. Diamante e ouro financiam a guerra. Povos diversos, de países vizinhos também. Então, chamando de guerra mundial, é uma loucura. Mas vou usar como referência o Sudão. Por quê? Porque é um caso recente, e pode ser lembrado. Veja, a parte norte do Sudão é árabe muçulmano. A parte sul, negros, animistas ou cristãos. Lembra? Ali fica a divisão da África saariana e subsaariana. Então há uma divisão étnica, árabes e diversos grupos étnicos, e há também uma divisão religiosa, muçulmanos e cristãos e outros grupos. Entendi, pessoal? Então é uma divisão étnico-religiosa, perfeito. Nessa parte central do Sudão é o Sahel, onde ocorre a desertificação. Tá, peraí. Então o motivo do conflito lá envolvia a etnia, a religião, desertificação, é isso? Vejam o que aconteceu. Os povos do norte, os árabes, começaram a ter suas terras desertificadas. E por ter a desertificação de suas terras, começaram a procurar terras ao sul e conflitar com povos do sul, que reagiram. Sobretudo nessa região mais aqui a oeste, chamada Darfur,
Quando se ouviu falar de Darfur, também foi uma questão humanitária gravíssima. Tudo bem? Tá, só explique melhor. Explico. Aí os povos do sul reagiram. Os povos do norte se armaram, formaram uma milícia, que hoje dificilmente vão cobrar de vocês, Janjaweed, uma milícia árabe islâmica, e começaram a atacar os povos do sul e começaram um massacre. Muitos buscaram refúgio. Onde? Chade, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, em guerra. República Centro-Africana e Chade, os piores DHs do mundo, junto com Níger. Meu Deus, que horrível. Pois então. Eis então, e o presidente do Sudão, Omar al-Bashir, era acusado de crimes internacionais. Se botasse o pé fora do país, poderia ser preso. Aí, temendo essa pressão da ONU, ele aceitou que realizassem um plebiscito no Sul, que decidiu pela independência, e surge então o Sudão do Sul. Tá? Sua etnia, religião e a desertificação que levou os povos a migrar, tal. Entendi. Esses são motivos de conflito, certo? Sim, são vários outros. Quer mais um? Na fronteira tem petróleo. Mais um motivo da discussão de conflitos, mas neste caso houve um diálogo onde o petróleo existente no Sudão do Sul é exportado via Sudão. Houve um acordo para ter a independência do Sudão do Sul. Fechou até aqui, queridos? Beleza? Então, ó, envolve recursos naturais, envolve etnia, religião e a desertificação também. Agora cessou, né, Grote? Não. Independente em 2012, conflito no Sudão do Sul, de 2013 a 2018. Lembrem que os sudaneses do Sul são um dos maiores grupos de refugiados no mundo hoje. Por que, Grote? Uma guerra civil estourou em 2013, porque o presidente do país e um outro representante político com uma facção do exército romperam por questões étnicas também e por poder político e começaram um conflito entre eles, num dos lugares mais pobres do planeta. Aí vem o motivo político. Político, étnico, religioso, desertificação, recursos naturais. Entenderam que o Sudão do Sul e o Sudão é uma síntese caótica dos motivos dos conflitos africanos, molecada? Tá, se a guerra cessou, cessou. Tanto que o Papa, né, recentemente, até numa cerimônia religiosa, beijou os pés, né, dos rebeldes do Sudão que buscaram a paz, como símbolo do perdão, né, realmente bem marcante. A coisa é tão bizarra, turma, que alguns membros dessas milícias, esses grupos armados do Sudão do Sul, eram pagos com mulheres. Ah, você lutou por nós, então aqui, ó, 3 mulheres para você fazer o que quiser, escravas, estuprá-las. É terrível, turma. E é lamentável que a gente não dá muita atenção para esses conflitos africanos. Quando acontece dá um peido em Israel, ou um Kuwait, ou né, seja onde for, a gente fica sabendo. Desculpa a ironia. Né? Mas infelizmente parece que a vida no continente africano não tem o mesmo valor, lamentavelmente. Bom, queridos, agora um pouquinho da parte econômica, né? Vamos surfar um pouquinho pela economia africana. Lembrando, ó, a parte norte, que é a parte saariana, a parte branca, né? Tem um destaque de 2 áreas agrícolas, lembra que já conversamos? O Vale do Nilo e o Maghreb. Bem, fruticultura tem destaque no Maghreb, a uva, por exemplo, tem as oliveiras também, né? Mas 2 áreas agrícolas no Saara que eu já tinha conversado. Mas é evidente que o continente africano, né, turma, vive de commodities, basicamente. A África do Sul, mais industrializada, mas vivem de commodities. Setor primário é a base da economia. A agricultura das antigas plantations herdadas, né, e o extrativismo mineral. Já falei para vocês e repito, a China é um dos maiores investidores nesses recursos minerais africanos. Tudo bem? Há uma forte subordinação econômica, desde a colonização, evidentemente. Um pouco esquecida pelo processo de globalização, os investimentos são escassos. Agora, um dos problemas é a infraestrutura também precária. Professor, já que criaram tigres asiáticos, por que não criam os leões africanos, um desenvolvimento industrial notável? Instabilidade política, de repente cai um governo, eclode uma guerra. Carências de infraestrutura, tanto que a China, quando investe num país para buscar seus recursos naturais, eles investem em infraestrutura, emprestam dinheiro para os governos. Tudo bem? Beleza, molecada? Vamos avançar. Já a África negra ou subsaariana, né, na agricultura, turma, basicamente subsistência ou as velhas plantations. E tem uma história que é muito marcante de um senhor africano que foi entrevistado por uma rede internacional, acho que até comentei com vocês isso, na Costa do Marfim,
Ele colhia cacau há mais de 30 anos. Aí o repórter deu a ele uma barra de chocolate. Costa do Marfim, maior produtor de cacau do mundo. Ele provou o chocolate e perguntou: o que é isso? Ele não sabia o que era feito com cacau que colhia há 30 anos, enquanto seu povo passa fome. Então ainda o amendoim, o cacau, né, café, cana-de-açúcar, algodão, ainda estão presentes no continente, tomando terras produtivas, né, em países marcados por muita pobreza e fome. Tá lá ó, o exemplo do cacau lamentável que eu dei para vocês, além do trabalho infantil, né, como podem observar. Outro lado, turma, quando não é uma plantation, né, com interesses de exportação, aí vem a agricultura itinerante que eu havia comentado. Ó, ela é extensiva, ou seja, é uma agricultura não extensiva no sentido de extensão, tá? Extensiva é um termo usado para agricultura precária. Não é pecuária extensiva, é agricultura extensiva, tá? Chamado de roça tropical ou itinerante. Eu queimo uma área, cultivo o solo empobrece, vou produzir em outra área. O solo empobrece, vou produzir em outra área. Assim praticam há milhares de anos. É o modo mais eficiente, Grote? Não, o ideal era fazer rotação de culturas, mas esses povos não têm como recuperar o solo ou variar as culturas muitas vezes. Tudo bem? É triste, né? Isso agrava a baixa produtividade, agrava a fome também. Tudo bem, vamos continuar. Ah, e um fato curioso, né? Que o tio Grote não comentou, que a Federal já colocou. Durante a Guerra Fria, nesses países, União Soviética, Estados Unidos viram que tinham vários conflitos e para manter sua influência na região, bancavam, né? A Angola foi muito marcante. A Angola tem mais de 3 milhões de minas terrestres colocadas lá por grupos aliados à União Soviética, como o Movimento para a Libertação de Angola, e a UNITA, né, que era um movimento pró-americano. Então, Estados Unidos conflitavam, né? E milhares de pessoas mutiladas e membros inferiores em Angola. E aí a Federal colocou assim: Estados Unidos e União Soviética usaram a África como palco de seus interesses e conflitos e armaram o continente. Essa é a realidade. Tem até hoje muito AK-47 soviético no continente. Fácil manuseio, fácil montar, fácil conseguir munição, fora outras armas americanas também. Tudo bem, rapaziada? O Brasil tem participado, né, seja na construção civil, com empresas de extração mineral, né, uma participação agrícola. Moçambique, por exemplo, e Angola estão na mesma latitude que ali que Mato Grosso, São Paulo. Então muitos agricultores estão sendo convidados pelos governos locais para desenvolver a cultura da soja, do milho e daquilo que os brasileiros têm know-how já em produção. Não, professor, vou ter que decorar tudo isso? Não, queridos, não. Só quero que entendam que a África é riquíssima em ouro, diamante, platina, as maiores reservas mundiais. E vou chamar a atenção para alguns países para encerrar nosso papo aqui, tá? Eu quero que você preste atenção no seguinte, ó. Ouro, República Democrática do Congo, África do Sul. Aparece Angola, também chama atenção. O ouro e o diamante em Angola financiavam um conflito. Ferro, África do Sul. Bauxita, aí aparecem outros aqui, né? Chumbo, República Democrática do Congo. Cobre, República Democrática do Congo, África do Sul. Platina, África do Sul. Manganês, África do Sul. Estanho, República Democrática do Congo. Coltan, extração de tântalo, República Democrática do Congo. Diamante, República Democrática do Congo e África do Sul. Deixa eu mostrar um mapinha para vocês. Aqui de novo, desculpem. Urânio, África do Sul. Carvão mineral, África do Sul. Minerais e terras raras usadas em alta tecnologia, África do Sul. Nióbio, que o Brasil tem mais de 90% das reservas, mas também na República Democrática do Congo. Bah, professor, que loucura! Pois então, molecada, é aqui que eu queria chegar. Deixa eu mostrar um mapinha para vocês. Tá aqui na sequência, ó. Esse eixo aqui, ó, vejam. Guiné, Serra Leoa, que enfrentou uma guerra civil terrível até o início do século XXI. Diamantes de Sangue, outro filme para você assistir. Costa do Marfim, ó, todos esses pontinhos amarelos, ouro, branquinhos, diamante. Aí os diamantes de sangue, porque eles vinham de zona de conflito, né? E eram vendidos ilegalmente via outros países, como Libéria. Tá? Depois, vejam, da República Democrática do Congo, ouro, diamante e segue até a África do Sul. Esse eixo do República Democrática do Congo, Zimbábue, Botsuana, Angola, toma uma riqueza mineral incrível. Já outros países, né? Aí eu vou voltar aqui a imagem, ó. Argélia, Líbia, lá no norte. Nigéria, Angola e Gabão, mais ao sul.
são grandes produtores de petróleo e gás. Olha lá, Argélia, Líbia, petróleo e gás, tá? Aqui, ó, Nigéria, Gabão, Angola, muito petróleo. Tudo bem? Guiné Equatorial também entrando na OPEP agora recentemente. Então esses países são ricos em petróleo no continente africano. Fora as reservas aqui do Sudão também chamam atenção. Tudo bem? Bom, queridos, aí aqui o papel da China, que eu falei a vocês, maior investidor no continente nas últimas 2 décadas, ou década e meia pelo menos. Né? Agora eu quero mostrar uma coisinha para vocês. Para encerrar nossa aula, tá? Com um pouquinho mais longo, como eu falei, o continente africano realmente tem muitos detalhes. Falar um pouquinho de cada região, só para você entender melhor, tá? Norte da África, Grote, produção agrícola do Maghreb e do Nilo. Ponto, faltou um pontinho aqui. Petróleo e gás natural da Argélia e da Líbia. A Líbia continua num cenário caótico, tá, turma? Existe um governo aceito pela comunidade internacional, uma outra tentativa de governo e facções armadas se degladiando. Ainda em guerra civil, desde a Primavera Árabe. A Tunísia conseguiu ter uma certa estabilidade, a Líbia não. O governo foi derrubado e continua em cenário caótico. E já essa parte da África, onde tem um clima tropical, florestas tropicais, aí domina o cacau e o amendoim. Costa do Marfim, maior produtora mundial de cacau. Nigéria, o gigante do petróleo. Tá? A Nigéria é o maior produtor de petróleo do continente. Também ouro e diamante, né? Como eu falei, Serra Leoa, Libéria, Costa do Marfim, que chegou a financiar o conflito dos diamantes de sangue em Serra Leoa. E aqui o grupo radical islâmico da Nigéria, o Boko Haram. Né? A parte mais pobre é o norte, onde tem esse grupo islâmico. Sequestrou umas meninas de uma escola uma vez, bizarro também. Depois, África Central, né? Aí vem República Democrática do Congo, que eu falei da guerra, financiada por ouro e diamante, né? Que grupos radicais tomavam, vendiam no mercado negro e assim seguia. Bom, cenário caótico, né? Madeira, floresta, né? Ouro, diamante, cobalto e urânio. Então há muito interesse internacional nesse país e uma tentativa de paz há mais de 20 anos. Aí também aqui, né, o petróleo do Gabão e da Guiné Equatorial, por favor. Mais ao sul, petróleo em Angola, chama atenção, ouro e diamante em vários países, essa partezinha central, até Angola também, e agricultura um pouco mais avançada, um pouco mais comercial, né, um clima tropical semiúmido de savana, que favoreceu o desenvolvimento da soja, do milho e do trigo, por exemplo. E por fim, molecada, agora, o chifre da África, que está sendo assolado agora por aquela nuvem de gafanhotos que eu havia comentado com vocês, onde a fome é um problema seríssimo e onde, aqui no chifre da África, a Somália tem movimento separatista, tem tentativas de governo que mal controla a capital desde 1991, vive um cenário caótico a Somália, um dos países mais pobres do planeta e vive uma guerra civil. E para piorar tudo, na região ainda tem um grupo Al-Shabaab, que é outro grupo radical islâmico, tentou se aliar ao Estado Islâmico, uma loucura. Al-Shabaab, um grupo fundamentalista dentro da Somália. Então há movimento separatista, há grupo radical, fundamentalista, numa região onde surgiu o café, por exemplo, curiosidade, né? Fumo, chá, algumas plantations, e uma pecuária nômade, e assim vive boa parte da população da região. Tudo bem, molecada? Coloquei um detalhezinho aqui para encerrar sobre o apartheid, né? O sistema de segregação, que em história certamente devem conversar sobre ele, e que Nelson Mandela lutou contra, né, esse regime segregacionista através de seu partido chamado Congresso Nacional Africano. O partido foi proibido de existir, ele foi à luta e foi preso, ficando 27 anos na prisão. Libertado em 1990 e eleito presidente em 94. Turma, as placas eram terríveis, né? Na praia uma placa, praia somente para brancos. Banheiro para branco, bairro de brancos, negros eram colocados nesses bantustões que estão vendo ali que eu coloquei. Realmente, bantustões eram bairros miseráveis, decadentes, caóticos. Quando os protestavam eram presos. Somente 8% dos sul-africanos são brancos, detinham poder econômico e político e segregavam os outros 92%. Ah, professor, e aí Frederic de Klerk, o presidente da época, no comecinho dos anos 90, e Mandela fizeram a paz, os dois são muito bons, a África do Sul, que bom. Calma. O mundo estava globalizando, a África do Sul era uma força econômica do continente industrial,
e o mundo começava a boicotar a África do Sul. Em plenos anos 80, turma, segregar 92% da população às melhores condições de trabalho, aos bairros, não podia frequentar uma praia, uma praça estava escrito banco somente para branco, num país 92% negro. Esse absurdo foi até o final dos anos 80, início dos anos 90. E aí, por pressão internacional, o país ia começar a perder muito mercado por sanções e bloqueios, aí resolveram encerrar o regime do apartheid e Mandela, em 94, foi eleito presidente. Desculpem, queridos, nós temos apenas 2 aulas para tanta informação e 54 países em 2 aulas. É realmente puxado, espero que tenham compreendido. E num Coque Resolve, vou fazer um Coque Resolve África para darmos uma aprofundadinha no tema que a Federal adora. Tudo bem? Obrigado, turma. Saúde para vocês e até mais. Tchau, tchau.